Meus irmãos, paz, o Senhor Jesus aos irmãos. Glória a Deus. Começa-se mais um ano, o ano de 2022, no qual nós temos mais uma oportunidade aí de iniciar na presença de Deus. E que esse ano nós possamos cumprir metas, possamos colocar nossa vida em pauta que nós precisamos. Não é nem bom acender ali, nem bom. Colocar esse ano uma meta para podermos evangelizar, fazermos a obra de Deus com mais vigor na casa de Deus e afora. Hoje nós estamos fazendo a lição de número 28, o segundo ai. Semana passada nós vimos o ai de Samaria e hoje é o ai de Judá. Então nós estamos lá em Isaías capítulo 29, nosso texto se encontra do 1 até o 24, então Isaías 29, do 1 ao 24, nós vamos fazer a leitura total desse texto, amém? Eu estou lendo o primeiro versículo aqui, os irmãos seguem na sequência. Ai da lareira de Deus, cidade lareira de Deus, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Bom, o primeiro versículo diz assim: ai da lareira de Deus, cidade lareira. Por que lareira? No hebraico, essa palavra se diz Ariel, uma designação para Jerusalém. Então estava falando de Jerusalém aqui, local onde ficava o altar dos holocaustos. Também pode significar o leão de Deus. Então ele faz essa colocação nessa palavra lareira de Deus, a referência a Jerusalém, talvez por causa de ser o local onde faz o holocausto, que se queimava a carne para poder fazer o sacrifício, ou também uma referência a uma outra palavra que significa leão de Deus, ou leão de Judá, deixar as festas que completem seu ciclo. Aí no versículo 1 continua assim: em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, deixai as festas que completem o seu ciclo. Por quê? Porque apesar da impertinência do povo de Deus, do judeu, eles continuavam observando suas festas religiosas. Então, vamos dizer assim, eles iam ao templo, eles cumpriam todo o ritual, faziam as 3 festas anuais, eles faziam os sacrifícios, eles faziam tudo. Só que o problema deles diante de Deus era um problema aqui dentro. Não era no que eles estavam fazendo, mas era no que eles deixavam de sentir por dentro, na vida espiritual. Então era algo mecânico, algo que se tornou um ritual, a vida de servir a Deus deles. Pode passar? Como se fosse em uma festa, por causa só da comida. Então. Você vai lá, você comeu, você está satisfeito, você vai embora. Porém, Deus não estava se agradando, porque eles queriam que ele fosse para adorar. Vamos falar assim, a comida, porque sempre tinha, a comida nesses eventos era só um meio de manter o povo junto, em comunhão, naquele momento para eles poderem conversar, para eles poderem ficar felizes juntos. Porque sempre foi assim na Bíblia, desde o Velho Testamento, o Novo Testamento, hoje nós fazemos igual, porque nós temos o culto, a adoração, e depois depois de um culto mais longo, o pessoal sente uma fome, fala assim: vamos comer junto, vamos partilhar dessa alegria, Só que aí o próprio Jesus acontecia isso, que o povo se reunia ao redor dele, sim, porque ele tinha feito multiplicação de pão, multiplicação de peixe, então eles iam por causa do alimento material, do alimento carnal. E esqueciam que Jesus estava pronto para ensinar e direcionar o alimento espiritual. Então é uma coisa, Deus sempre quis que o povo tivesse para coisa. No verso também ele fala assim: agora o povo não mais será
Versículo 2 diz assim: então porei a lareira de Deus em aperto, e haverá pranto e lamentação, e ela será para mim verdadeira lareira de Deus. Agora, de lareira, de um significado de um nome, passa a ser uma coisa ruim, passa a ser literalmente em chamas, né? De lareira, que é o fogo de Deus, agora vai ser pegado fogo. Por quê? Porque a invasão assíria literalmente tacou fogo em tudo, né? Você vê que quando eles voltaram, a Síria não, aliás, a Babilônia, quando eles voltaram da Babilônia, que eles foram reconstruir o templo, o que era o sinal lá? Chamas, tudo tinha pegado fogo lá, né? Então, agora uma coisa ruim, né? Jerusalém seria transformada em uma lareira em virtude da morte e devastação que estava por vir. Agora é um sentido mais literal da palavra. Pode passar? O 3 e 4 diz assim: acamparei ao derredor de ti, cercar-te-ei com baluartes e levantarei tranqueiras contra ti. Então, lançada por terra, do chão falarás, e do pó sairá afogada a tua fala. Subirá da terra a tua voz como a de um fantasma, como um cochicho, e a tua fala desde o pó. Então, isso aí é alguém que está prostrado diante de uma guerra, né? A pessoa está sendo pisada, a voz sai abafada, né? A pessoa está clamando por socorro a Deus, mas na verdade não seria atendido, porque foi o próprio Deus que lançou essa invasão, né? Aqui ele não está falando ainda da invasão a Babilônia, está falando da Síria ainda, porque a Síria cercaria, né, como ele fala aqui, cercaria o povo de Deus, né? Tanto é que Senaqueribe cercou a Jerusalém em 701 a.C. e pouquinho tempo depois que eles fizeram esse cerco lá, estavam acampados em Geba, Deus fez com que o povo assírio caísse e não permitiu que invadisse a Jerusalém naquele momento, né? Então até ele continua falando aqui a respeito disso. Pode passar? Você pode ver que Deus não atende esses clamores, esses pedidos, enquanto não é tirado o pecado do meio do povo. Quem começou lá com a enquanto não foi revelado o pecado, enquanto não foi apagado, porque a família dele foi totalmente aniquilada, né? Destruiu a família, dado, tenda, queimou tudo. Quando acabou tudo aquele pecado, aí ele começou a agir no meio do povo. Então você vê que Deus, ele não tira, ele não é um curador daquilo que está em pecado, não pode ele não se arrepender, não acertar, ele pode amar o que ele quiser, não vai ser possível. Na missão fala assim, ó, e será a tua voz debaixo da terra como a voz de um feiticeiro, e a tua fala assobiará desde o pó, ou seja, a voz do feiticeiro ninguém vai dar ouvido, né? Ou vão atentar rigorosamente, né? Por quê? Porque hoje o povo está se apegado a muitas coisas desse mundo, né? O feiticeiro ele vai falar sobre o quê? Sobre o passado, sobre aquilo que tinham e agora não tem mais, porque ele não conhece o futuro, conhece o futuro somente o nosso Deus. Verdade. Né? Agora tem um texto para abrir aí, quem for abrir já vai ler ele todo. Isaías 37, o 36 até o 38. Aí quem for abrir, microfone. É bom, porque se quiser que saia na gravação, precisa falar no microfone. Ó, a palavra de Deus falando da derrota, da queda dos assírios aqui, como eu tinha falado, né? Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. Dá-se a isto, de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem castigo como trovões, como terremotos, com estrondo, com tufão de vento, tempestade, com chamas devoradoras. Como sonho e visão noturna será a multidão das nações que hão de pelejar contra ti, em lareiras contra a lareira de Deus, como também todos os que pelejaram contra ti e contra os seus baluartes e puseram em aperto. Será também como faminto que sonha, que está a comer, mas acordando sente-se vazio, como
sequioso e que sonha e que está a beber, mas acordando sente-se desfalecido e sedento. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Aqui ele já está falando de duas coisas. Primeiro, ele está falando da queda dos assírios, quando eles se colocariam contra eles para invadir Jerusalém, e também está dando um pezinho lá no futuro, principalmente quando ele começa a falar que, como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra a arena de Deus. Aqui é aquela guerra do Armagedon, é aquela guerra que ainda acontecerá, de todas as nações se unirem contra Israel, nessa época da tribulação. Então, os próprios assírios seriam destruídos. Deus não permitiu que Senaqueribe triunfasse sobre Judá. Pode ler aí em Isaías. E não saiu o anjo do Senhor, e feriu um arraial de assírios a 185.000. E quando se levantaram para o manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, se Deus, Adimeleque e Sazer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Arara, e a Saradã, seu filho, reinou em seu lugar. Então, eles se acamparam em Geba para poder invadir Jerusalém, próximo dali. E Deus mandou uma praga à noite, ou enviou o anjo dele, como a gente queira interpretar. Ele enviou o anjo dele e feriu a 185.000 no arraial. Foi o exército inteiro, ele feriu todo mundo lá, morreu todo mundo. Mas o rei Senaqueribe não. E ele fugiu para Nínive, onde é a capital da Assíria. E lá ele foi até o templo de Asdod. É esse o nome do Deus? Asdod? Ele fugiu para o templo de Asdod. E lá Deus enviou o seu próprio filho. Nisroque. Deus era Nisroque. Nisroque. É com 2 R's? Mas só. Então, aí Deus enviou o próprio filho do rei, Senaqueribe, do rei. Ele era rei e era general. Enviou o próprio filho do rei, Senaqueribe, para poder matar ele, e juntamente com um amigo, não é? Foi 2 pessoas aí, né? 2 irmãos? 2 filhos foram lá matar e fugiram depois, né? Então, olha só para você ver, não ia escapar de forma alguma mesmo, né? E Deus, a partir daquele momento, começou a derrubar a Síria. Depois disso aí, teve a invasão dos Medo-Persas na Síria, onde eles tomaram a Síria para eles. Bom, continuando aqui. O versículo 7, eu também tenho mais um texto para abrir ali, que está lá em Zacarias, capítulo 14, 2 e 3. Agora, alguém pega o microfone ali, que não leu, e abre aí para mim. Como sonho e visão noturna. Então, como eu estava comentando, assim desapareceriam as nações que estavam lutando contra Jerusalém, tal como aconteceu aos exércitos de Senaqueribe, que nós lemos lá em Isaías 37, prefigurando o que acontecerá na segunda vinda de Cristo também. Então, como a guerra do Armagedon que eu tinha comentado. Agora, quem achou aí pode ler os 2 versículos. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Então, esse aí é Zacarias falando sobre a guerra do futuro, que ainda acontecerá, que ainda nós não vimos. Pode passar. 9 e 10. Estatelai-vos e ficai estatelados. Estatelar é literalmente cair de cara no chão, Você cair sobre uma superfície plana, então você estatela, faz barulho de estatelar. Então, literalmente, estatelar e ficar estatelados, cair e ficar caído, Cegai-vos e permaneceis cegos, bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Eles estavam bêbados diante de Deus, mas não era por causa do álcool, é porque eles estavam errantes no caminho diante de Deus.
como bêbados, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de sono profundo, e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vedou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, aqui não é vidente de adivinho, de fazer adivinhação, não é esse tipo de vidente não, é mais do lado do profeta mesmo, porque era do povo de Deus. Então, é um vidente que prevê aquilo que Deus vai passar para o povo, né? Ele recebe visões. Então, mesmo sem uso de álcool, eram como bêbados, errantes no caminho de Deus. Então é um povo, como estava falando, eles faziam o ritual, eles faziam a cerimônia, mas o coração estava longe de Deus, né? Eles eram como bêbados de Deus, estavam como num sono profundo. Então Deus trouxe um desatento ao coração deles, né? Eles não ouviam aquilo que Deus queria falar, né? Eles não se importavam com aquilo que Deus estava falando. É como se você estivesse falando com uma pessoa e ela está dormindo num sono profundo, ela não escuta nada, né? Faz um teste aí, entra dentro de uma piscina, mergulha e pede para uma pessoa falar para o lado de fora, você não vai conseguir ouvir nada. Então é essa mesma sensação, né? Esses termos aí, Deus fez qualquer um também, quando vai mudar você vai explicando, ele fala que veio um profundo sono sobre o grão, uma densas trevas, que ele ficou assim, ele não estava nem acordado nem dormindo. Ele viu tudo o que ia acontecer com ele, Deus mostrando para ele o que ia acontecer com a descendência dele no Egito, aqueles 70 anos, aqueles 400 anos de trevas, densas trevas. Fala que ele viu tudo aquilo lá, mas ele não estava acordado nem dormindo. Era uma E visão. outra situação, que a mesma coisa, quando os discípulos estavam orando com Jesus, né? Jesus falou assim: vem cá, vamos orar, ora comigo. Os discípulos caíram no sono. Aí ele falou para ele assim: você não pode ouvir orar comigo nem uma hora, eles não iam orar nem um minuto, eles não dormiam. Eu já tive uma experiência dessa, de eu querer ficar acordado, mas não consegui ficar. Uma vez eu estava trabalhando de noite, ele me deu um sono de madrugada, mas um sono tão grande. Deu um sono tão grande que eu não conseguia ficar acordado. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que levantar, lavar a cabeça, lavar frio, lavar tudo e andar. Eu tinha que andar, porque se eu ficar sentado eu dormia. Eu não aguentava mais. Então, quando vem um sono assim, a gente já vê a dificuldade que aí era tudo a carne. Imagina um sono profundo espiritual que Deus estava mandando. Como seria? Então, e ele fala: estavam como um sono profundo em que não ouviam a Deus chamar, eram cegos os profetas e não chegavam à verdade. Então eles tinham um problema muito sério aqui de liderança espiritual, né? Deus literalmente agora tapa os ouvidos, cega os olhos dos videntes, né? Tapa os ouvidos dos profetas, cega os olhos dos videntes, e eles não podem mais ouvir aquilo que Deus vai falar, porque agora já foi o tempo de falar, né? Já se acabou o momento. Pode passar? Toda a visão já se tornou como palavras de um livro selado, em que se dá ao que sabe ler, dizendo: leia isso, peço-te, e se dá, e ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se ao livro ao que não sabe ler, dizendo: leia isso, peço-te, e ele responde: não sei ler. Então, é como eu falei, né? As escrituras de Deus e as suas visões agora não eram para eles, eram como um livro lacrado. Já havia passado o tempo de obedecer, e nem que entendessem, já não era oportuno mais. Então é como se a palavra de Deus para eles fosse como um livro, né? E ele estivesse fechado, selado. Quem pode abrir um selo é somente um rei. O rei tem um selo imperial que ele usa num anel, né? E eles derramam uma gota de vela, geralmente da cor da bandeira da nação do estandarte, né? Se ela bandeira vermelha, eles vão derramar uma vela vermelha, e ele vem e prensa com o selo real. Aquele selo, somente um outro rei que está sendo enviado a carta ou o livro, ele pode abrir. É somente uma autoridade nobre que pode abrir aquele selo. Aí eles dão para uma pessoa que sabe ler, ele vê selado e fala: não posso abrir. Então a palavra de Deus estava como isso para eles, algo que agora já não era mais oportuno. Podia dar para quem soubesse ler, para quem entendesse, ele ia olhar e falar assim: eu não posso abrir isso, eu não posso mais falar sobre isso, não é tempo mais. Aí você dá para uma pessoa que não sabe ler, que não conhece de ser, uma pessoa mais ignorante, e ele simplesmente vai falar para você: eu não sei ler. Então,
tem o tempo que Deus traz a palavra através do profeta. E há um tempo determinado que essa profeta tem que alcançar o povo, que essa palavra tem que alcançar o povo. Se a palavra não alcança o povo nesse tempo determinado, vai chegar um período que Deus vai falar: agora está selado, agora acabou o período de arrependimento. Contra Nínive foi dessa forma. Deus trouxe o profeta Jonas, obrigado a ir lá levar a palavra para eles. Ele levou e eles se arrependeram em tempo oportuno, né? Mas o povo de Deus parece que sempre que pregava para eles nunca arrependiam em momento nenhum. Uma vez com Esdras, Deus teve que dar uma chacoalhada no povo, porque o tempo estava lá, parado. Trouxe o profeta Ageu e falou para eles: minha casa está em ruínas, as suas casas estão todas arrumadas, apaneladas, e minha casa está destruída, e vocês não adoram a minha presença no templo, porque não tem tempo para adorar. E aí Deus trouxe esses homens, Neemias, Esdras, né, o profeta, o sumo sacerdote Josué da época, e Zorobabel, que era o governador, e aí eles reergueram o templo, eles obedeceram a Deus no tempo oportuno. Mas se aquilo que vai virando desobediência diante de Deus for prorrogando, chega um momento que Deus vai trazer a justiça para você, né? Porque Ele tem um tempo determinado para tudo. Da boca para fora. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Isso aí é a hipocrisia sendo descrita, né, no meio do povo, como eu já comentei desde o começo de hoje. Mas o coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, mas maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios, dos seus sábios, perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Essa obra maravilhosa aqui não é maravilhosa no sentido de bom, é maravilhosa no sentido de espantosa. Vamos supor que você está na rua e você fica maravilhado com um carro que está vindo na sua direção em alta velocidade. Você fica espantado. Ele se maravilhou naquele momento, né? Se espantou daquele, nesse sentido de maravilhado, de surpreso, sabe como que está acontecendo. Então ele vai fazer uma obra surpreendente, uma obra grande, uma obra maravilhosa no meio desse povo, de forma que os que são sábios vão perder a sabedoria total, eles não vão entender aquilo que Deus vai fazer, porque a invasão foi algo terrível que aconteceu de uma vez, repentina e rápida, e eles não conseguiram se defender, simplesmente foram devastados. E a prudência dos prudentes se esconderá, ou seja, nem Deus não permite que o homem se defenda daquilo que vai fazer quando ele tem que trazer um juízo. Ele não vai permitir, né? É o momento dele castigar, e ele vai castigar dessa forma. O povo de Deus agia com hipocrisia, de forma que faziam todo o ritual, mas o coração longe de Deus. Louvam com a boca, mas o coração está longe. Por isso iriam novamente ser castigados, até que aprendam. Então ele fala: olha só, continuarei a fazer isso. Tem uma outra obra, tem uma outra tradução que fala assim: novamente farei isso. Porque já tinha sido castigado várias vezes esse povo aqui, já tinha passado por vários cativeiros, não era a primeira vez que tinha acontecido, né? Esse aqui era o último que eles iam passar antes do período ali que sucederia ao Império Romano, né? É o último cativeiro que eles tiveram antes do Império Romano. E eles não aprendiam, então Deus ia trazer esse juízo para eles. Pode passar? Tem duas pessoas abrem. Tem esses 4 versículos para ler: 19, 20, não, 3, 19, 20 e 21. Aí uma pessoa vai ler 19, 20, o outro vai ler 21. Quem que? Pode ler no fundo aí que já é mais fácil. Deixa eu ler. Então, criatura e criador. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa!
como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. É querer esconder as coisas de Deus, né? Então, pensavam que o Senhor não tinha conhecimento de suas intrigas e alianças políticas. Pode ler em Romanos. Dize-me então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus reprimas? Porventura a coisa formada terá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, eles tinham feito alianças com a Síria, alianças com o Egito, eles tinham um monte de problema social no meio deles, com o próprio povo, e dessa forma, parece que eles estavam ignorando o fato de que Deus estava vendo tudo isso, né? De que Deus não traria juízo, que Deus ia deixar para lá. E é como se eles falassem ali, como está dito, né? O oleiro, o barro chegasse ao oleiro e falasse assim: ele não vê o que eu faço, ele não sabe de coisa alguma, né? Como se a obra do artífice chegasse e falasse isso, né, ao seu Criador. Então, nós temos que primeiramente nos colocarmos neste mundinho, quem que nós somos, né? Nós temos o planeta Terra, temos o sistema planetário inteiro, temos o universo inteiro. Se a gente colocar de uma perspectiva humana aquilo que nós somos diante dessa vasta criação de Deus, você não é nem um átomo de um grão de areia, nada, você não é nada diante de Deus, porque Ele fez tudo. Então tudo está diante dele, tudo Ele vê, tudo Ele conhece. A palavra de Deus fala que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar, Ele está em todo o tempo, ou seja, passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. Ele sabe de todas as coisas e tem todo o poder nas mãos deles. Por que o homem ainda insiste? Eu falo o homem do povo de Deus. Quem não conhece e não teme a Deus, né, não tem conhecimento disso. Mas o homem temente a Deus ainda insiste em esconder a vida errante dele diante de Deus. Quer falar, presbítero? Generalizando a humanidade. Isso. Então, quando nós paramos para pensar que somos alguém, automaticamente nós já sentimos que somos alguém. Exatamente. Mas Deus quis que nós fôssemos alguém, ao ponto de ele olhar assim e nos ver como um amor, ou seja, ele nos vê grande, apesar da nossa pequenez, ele nos vê grande, mas ele nos vê como alguém que necessita de cuidar dele. Exatamente. Quando na criação, aí nós vemos o tamanho que é Deus, o poder. Fala assim: Deus fez a porção seca, separou a água da terra, e depois fala: haja verdura, né? Haja porção de floresta, árvore, fruto, e fala que tudo isso se fez e as árvores produziram fruto. De uma vez só, cada árvore produziu seu fruto separado, e tudo no tempo de Deus. Olha só que coisa, como o homem tem capacidade. O homem pega uma muda hoje, ele planta ela, ele dá um ano para dar. E às vezes nem dá, Né? Às vezes nem dá. E Deus fez todas elas com a palavra. só com a palavra dele, e todas elas produziram fruto, e fala que a relva verde já cresceu em todo lugar da terra, na mesma hora. O único ser que ele fez com a mão foi o ser humano. Foi só um. O resto ele fez tudo com a palavra. Ele só falou: haja isso, e fala que ele disse: haja porção verde sobre a terra, e árvores frutíferas. Houve tudo na mesma hora. Exatamente. É querer entender a grandeza de Deus, né? É querer a gente se colocar no meio desse universo enorme e entender o nosso lugar. Por isso que o seu diabo, não foi? O diabo não quis ser igual a Deus. Ele também é criatura de Deus, a mesma coisa. Que perversidade a vossa, né? Pode passar, tá? Aqui nós temos no 17 até o 24 uma descrição sobre a época, né, das bênçãos milenares que acontecerão, né? Então vou estar lendo aqui para a gente poder encerrar. Porventura dentro em pouco não se converterá o Líbano em pomar,
e o pomar não será tido por bosque. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, os cegos livres já virão as palavras do livro, os cegos livres já da escuridão e das trevas as verão. Os mansos terão regozijo sobre o regozijo do Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam iniquidade. Então olha só como que é o tempo que ele vai descrevendo, como que são as pessoas que vão morar nessa época aqui, né? Os quais por causa de uma palavra condenam o homem, e os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que redimiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais empalidecerá o seu rosto, mas quando ele e seus filhos virem as obras das minhas mãos, e no meio deles santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Aqui a gente vê um povo totalmente diferente, né? Porque depois que a igreja for arrebatada, né, e o povo dos que restarem dos santos, de judeus lá, né, no futuro, forem resgatados ainda, né, esse povo será um povo transformado, né? Na palavra de Deus fala que no céu não entra nem carne nem sangue. Então, a partir do momento que está com Cristo, se você estiver com Cristo, não tem mais iniquidade, né? Ele fala que não vai ter nem cegueira, nem surdez, não vai ter injustiça, né? Como ele fala aqui, né? Ninguém vai perverter o direito de ninguém. Os que são errantes vão ser santos, vão santificar o nome de Deus, porque não há pecado, né? É uma época que nós aguardamos, porque o pecado é aquilo que faz a separação de nós. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Hoje Deus faz muitas obras no nosso meio, e muitas vezes nós não conseguimos ver, né? E naquele tempo,